Está chegando o tempo. Promessas estão para cumprir nas nossas vidas. De uma forma tão poderosa, tão impactante, que você vai ver daqui uns poucos dias. O que Deus começa a fazer nas nossas vidas. O Senhor tem forjado isso dentro de nós, forçado. Nós temos tido esse entendimento. E quando eu e você entendemos que nós somos, entendemos do poder de Deus, entendemos da palavra de Deus, a missão que Ele tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas, não tem para ninguém. Graça e paz, queridos, podem sentar por gentileza. Que bom que você está aqui nesta noite, uma noite de louvor, adoração, gratidão. E louvamos a Deus por cada um de vocês que estão participando conosco através dessa live. Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Deus. Nós estamos aí na expectativa grande para o nosso aniversário da Comunidade Embaixador de Cristo, os 20 anos, que você esteja convidando seus vizinhos, amigos, irmãos, para estar participando conosco desta grande festa. Eu creio que na sexta-feira eu trago uma palavra, sábado a minha sobrinha Juliana, pastor, e domingo o Júnior também. Então nós estamos felizes, agradeço a todos os irmãos que têm colaborado para essa grande festa. Eu gostaria de compartilhar um texto, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fiquei praticamente 15 dias fora, e agora estamos trazendo novas palavras, mensagens que o Espírito de Deus tem tocado no nosso coração. Gostaria de compartilhar hoje o Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Lembra-te, Senhor, a bem de Davi, de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, por essa revelação da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, que o Senhor traga luz, a compreensão no coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título aqui, um lugar para Jesus, um lugar para o Senhor. O salmista está expressando aqui, lembra-te de Davi, o bem de Davi e das suas aflições, que jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Queridos, quando você vê o salmista expressando esse salmo aqui, Davi é uma referência. Deus dá testemunho de Davi, Jesus dá testemunho de Davi, os profetas dão testemunho de Davi. Por que eles sempre testemunhavam de Davi? Porque Davi era um homem desprendido das coisas deste mundo. E a preocupação dele era ter um lugar aonde que o povo de Deus estivesse reunido, para estar congregando, adorando, bendizendo o Senhor. E quando Deus prospera poderosamente na vida dele, dia após dia, Davi se tornava um homem rico, de um pastor de ovelha, de um filho bastardo. Ele se torna um grande homem, um grande líder.
E Davi chega um momento que ele diz: olha, Senhor, eu construí meu palácio, eu construí uma grandeza, eu construí uma fortaleza, o Senhor tem me dado riqueza, mas eu não vou entrar na minha casa, eu não vou dormir, não vou dar descanso a meus olhos, sem antes preparar um lugar para o poderoso de Jacó. Então Davi estava falando aqui sobre preparar um lugar aonde que eles pudessem cultuar a Deus, porque então eles cultuavam nas tendas, reuniam ali na tenda, o povo cultuava, e todos os outros, as pessoas que adoravam outros deuses, eles tinham seus templos, tinham a sua fortaleza, mas o povo de Deus não tinha. Nós vemos que ele diz: lembra, Senhor, das aflições de Davi. Para que Davi tivesse esse entendimento, Davi foi trabalhado, foi lapidado, Deus trabalhou no coração dele, Deus modelou o coração de Davi, a vida dele, para que ele pudesse chegar a um nível de um homem compreensível, de um homem que tinha intimidade, uma pessoa que, desde o momento que o Senhor escolheu ele, que o Senhor ungiu a Davi, a partir daquele momento, muitas perseguições, muitas lutas, muitas afrontas, porque o propósito da palavra que Deus tinha a Davi, que ele se tornaria o segundo rei de Israel, que ele sentaria no trono de Israel. E nós sabemos que cada vez que Deus entrega uma palavra para nós, usa alguém para falar para nós, nós precisamos fazer com que essas promessas, elas se cumpram nas nossas vidas. Deus tem falado dia após dia com cada um de nós, mas eu e você precisamos tomar esta palavra, aplicar esta palavra nas nossas vidas, para que as promessas de Deus se cumpram sobre cada um de nós. Nós sabemos que quando Deus falou com Davi, referente quando o Senhor fala com Samuel, ir à casa do pai de Davi e chamar Davi para que estava ali pastoreando no campo, e que Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. A partir daquele momento a vida de Davi começou uma perseguição, luta, afronta, de um dia para o outro. A vida dele já não foi mais um homem normal, ele foi provado em todas as áreas da sua vida, mas ele recebeu, ele tomou posse daquilo que Deus ministrara na sua vida. Amado, todos nós, Deus tem um propósito gigantíssimo, grande, poderoso. Só que muitas vezes nós queremos que todas as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, sem nós fazer esforço algum, sem nós sermos perseverantes, sem nós sermos obedientes, sem nós sermos pacientes, sem nós sermos compreensivos. Não. Nós precisamos entender que muitos de nós somos forjados, somos lapidados, para que nós possamos chegar ao nível do varão perfeito. O profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 9, diz assim: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro, e ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: o meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. O profeta Zacarias diz que uma parte, um terço do povo, Deus permite, eles passarão por o Senhor diz: eu purificarei como purificarei pelo fogo, como se purifica a prata, eu provarei como se prova o ouro, e ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: o meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Em outras palavras, todos nós conhecemos a Deus referente à nossa posição no Senhor. Deus permite que uma parte do povo dele seja provado, seja lapidado, seja purificado, porque no momento que Deus trabalha no nosso interior, trabalha no nosso coração, é o momento que Deus está nos preparando para colocar coisas grandes. E quando eu e você deixamos o Espírito de Deus, o Senhor ser Deus das nossas vidas, quebrando todo o nosso ego, quebrando todo o nosso orgulho, quebrando toda a nossa razão, caindo por terra
todo aquilo que desagrada o Senhor. Muitas vezes você não imagina que Deus está trabalhando no teu coração, modelando o teu coração, porque se você continuar fazendo da forma que você estava fazendo, a tendência é ferir, é machucar as pessoas, a tendência é se tornar um mau testemunho. Mas quando Deus pega uma parte do seu povo e trabalha, purifica como Ele purifica a prata e o ouro, chegará um momento de intimidade que quando Deus fala com você, você escuta. Quando você fala com Deus, Deus responde. Quando Deus fala com você, você compreende, porque você se tornou uma pessoa íntima com o Senhor. Todos nós queremos ter essa intimidade com Deus, mas poucas pessoas se deixam Deus trabalhar na sua vida. Todos nós. Muitas vezes nós estamos sofrendo, muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos oprimidos, muitas vezes nós estamos desanimados, frustrados, porque nós não deixamos o Espírito de Deus ser Deus nas nossas vidas. E por isso nós tentamos com toda a nossa força fazer as coisas corretas, achamos que está correta, mas esquecemos que Deus tem algo grandioso. E diante de tudo que Davi passou, chega um momento que ele sente no seu espírito, no seu coração, de construir um templo, para que o povo se reunisse para estar adorando, celebrando, glorificando o nome do Senhor. Nós sabemos que ele construiu tenda. Nós sabemos que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. A Bíblia diz que Davi foi um homem de guerra, ele nunca perdeu uma guerra, derramou muito sangue, Deus não permitiu. Mas ele passou por todas as provas, ele ganhou fortuna, adquiriu fortunas para investir nesse projeto. Muitas vezes Deus está trabalhando conosco também. Nós lemos nas cartas de Paulo que Deus fez alguns vasos como se de palha, outro ele fez de prata, outro fez de ouro, outro fez de barro. Então cada um de nós, você escolhe que tipo de vaso você quer ser. Um vaso de palha, um vaso de barro, um vaso de prata ou um vaso de ouro. Que tipo de barro você quer ser? De vaso, aliás. Que tipo você quer ser? Nós sabemos que o vaso de ouro e de prata, eles passam por todo um processo de purificação. Eles vão passar. Então, para quê? Para que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade de se manifestar nas nossas vidas. Muitas vezes eu tenho tantas palavras, tantas ministrações, tantas coisas que Deus tem para fazer na minha vida, mas eu não me deixo ser trabalhado pelas mãos do Senhor, o mover do Espírito de Deus. Porque a igreja não tem meio termo, ou a igreja é tudo ou a igreja é nada. Se a minha vida não fala com palavras, eu preciso falar com testemunho. Ou seja, a maior pregação é o meu testemunho de vida, aquilo que o Espírito Santo ministra na minha vida, aquilo que as pessoas olham, o meu ser, o meu proceder, a minha forma de ser, esse é o maior testemunho. Muitas vezes eu não tenho palavra, mas o testemunho, o meu caráter, a minha pessoa, isso tem que fazer a diferença onde quer que nós estejamos. A coisa que Davi queria era um lugar para que o Senhor estivesse habitando. Um lugar para que o Senhor estivesse habitando. E por isso ele diz assim: eu não descansarei os meus olhos. Só que Davi não entendia o propósito de Deus. Porque Davi, ele nunca amou o trono, o lugar que ele estava, sentado na posição de rei. Ele nunca amou. Foi o Senhor que colocou ele como rei, mas Davi nunca amou o trono. Davi amava a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus e queremos aparecer. Nós queremos ser o bambambam, e não é assim. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Isso é uma posição nossa, você que decide se você entrega, se você confia, se você busca, se você serve, se você quer ter uma intimidade com Ele, é eu e você que decidimos. Davi nunca amou, muitas vezes eu estou buscando a Deus porque eu quero uma posição social, eu estou buscando a Deus porque eu quero um emprego, eu estou buscando a Deus porque eu quero isso, quero aquilo, que Deus faça isso, tudo isso Jesus já fez. Mas o que Deus espera, o que Deus quer de mim e de você, é o nosso amor a Ele. Por isso Davi, ele nunca amou o trono de Israel, mas ele amava a Deus. Tem pessoas que querem impressionar Deus através dos seus cargos, com aquilo que ele tem, aquilo que ele conquistou, querem impressionar Deus. E não é assim, meus queridos. Não tente agradar a Deus com a tua carne. Temos que ter intimidade com o Senhor. Não é você dizer, mas eu ouvir aquilo que Deus fala comigo e começar a aplicar esses princípios na minha vida. Isso vai fazer toda a diferença. Não é dizer, muitas vezes a nossa oração, as nossas petições é uma lista de ordem para Deus fazer aquilo que eu desejo da minha carne e do meu ego. Não é isso. A Bíblia diz que antes mesmo de eu e você abrir os nossos lábios para pedir alguma coisa, Ele já sabe o que você quer. Ele conhece o meu coração, o teu coração. Por isso o que Deus quer de nós é a nossa intimidade. Nós precisamos ter intimidade. Todos nós que nascemos, nós somos fruto de uma intimidade entre o nosso pai e a nossa mãe. A intimidade que você tem com Deus, isso vai gerar, isso vai trazer vidas, isso vai libertar, curar, salvar, transformar, crescimento. Então eu e você somos filhos de intimidade. Então Deus quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele, e quando nós temos intimidade com Deus, nós produzimos os frutos do Espírito Santo de Deus. Davi, ele tinha uma preocupação de ter um lugar para Deus, um lugar no seu coração. É isso que Deus habita no nosso coração. Muitos dizem, Senhor, aumenta a minha fé. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aumenta a minha fé. Para que aumentar a tua fé? Para quê? Senhor, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Para que você quer a porção dobrada do Espírito de Deus? Por que você quer essa porção dobrada? Por quê? Porque Deus nunca vai pedir nada para mim e para você que eu e você não possamos fazer. Tudo que Deus pedir para mim e para você, Ele nos capacita para fazer. Tudo que Deus quer através da minha vida e da sua vida, que nós tenhamos essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Deus fará coisas grandes e poderosas conosco, diante das crises, diante das adversidades. Por isso nós precisamos ter esse momento de comunhão. Davi, ele queria estar ali continuamente no templo, adorando a Deus, servindo a Deus. E quando realmente ele assumiu o reino de Israel, ele fez turno de adoração com levita, sacerdote, músico. E todos era 24 horas por dia adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E você que está me assistindo, quanto tempo você não vai na casa de Deus? Quanto tempo você não tem louvado a Deus? Quanto tempo que você não sai do seu sofá e vem na casa do Senhor louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor? Você diz que ama a Deus? Este homem sabia a importância, porque o projeto de Davi era construir um templo. Salomão, ele achou que construiu, mas quem construiu foi Jesus. Como assim, pastor? Davi queria construir um templo. Salomão construiu um templo formoso, cheio de ouro, pérolas, tudo, maioria riqueza, tesouro, fortuna.
Mas não era o templo que Deus queria. Quem construiu foi Jesus. Olha o que Jesus fala aqui em João 14:3. Se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Ou seja, hoje, Jesus, Ele habita dentro de nós. O que Jesus preparou? O que Jesus preparou? O nosso coração, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Por isso que Deus não permitiu que Davi, um verdadeiro adorador, um homem que adorava, um homem que se rendia, um homem que se prostrava diante do Senhor, ele queria ter um lugar ali para adorá-lo, mas o Senhor diz: não, eu quero habitar dentro do coração de cada um de vocês. E é isso que o Espírito Santo de Deus se manifesta, Ele habita dentro de nós. Olha que Paulo escreve a primeira epístola de Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Paulo diz: vocês não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Como é que Ele habita? Através daquilo que Jesus: eu vou preparar o lugar, e eu voltarei novamente. Ele envia o seu Espírito, o Espírito de Deus, Ele habita dentro de nós, porque nós somos comprados com alto preço. Para quê? Para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. O nosso espírito, o qual pertence ao nosso Deus. Amado, isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é tremendo, isso é algo magnífico para nossas vidas. Você saber que o Espírito de Deus habita dentro de você e que você possa dar toda a liberdade para Ele conduzir a sua vida. Por isso que Deus não permitiu um verdadeiro adorador, um homem segundo o coração de Deus, construir um templo. Porque Deus, Ele quer habitar dentro do coração de cada um da humanidade. Só que muitos não querem, não deixam, não aceitam. Eles buscam a Deus como se fosse um estepe. O que é um estepe? Um pneu socorro, que você marca a tua viagem, para onde que você quer, você programa a viagem, você vai lá, calibra os pneus, e se estourou um pneu, você diz: não, eu tenho um estepe, eu vou continuar fazendo, vou continuar a minha viagem. Só que Deus não age assim. É interessante, amado, quantas pessoas ligam: pastor, marca um horário comigo no gabinete pastoral. Mas quando digo assim: olha, venha no culto, eu vou orar por você e creio que você vai ser curado, eles não querem vir. Interessante. Eles querem que eu gaste 1 hora, 2 horas ali ministrando, declarando sobre a vida deles, mas quando eu falo: olha, venha para o culto, venha, senta, ouça a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, as pessoas não querem. As pessoas não querem. Elas querem um atendimento VIP, e muitos nem aqui querem que eu atenda na minha casa. Por quê? Será que eu amo a Deus? Será que eu tenho essa intimidade com o Senhor? De estar continuamente nessa comunhão, nesse relacionamento? Olha o Salmo 119, 80. Veja o Salmo de Davi aqui. Esse aqui é Davi falando: seja perfeito o meu coração nos teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Desfaleça a minha alma, aguardando a tua salvação, espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa, enquanto eu pergunto: quando me consolarás tu?
pois tornarei-me como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos, ou seja, das tuas palavras. Quantos serão os dias do teu servo? Até quanto não julgará aqueles que me perseguem? Davi está expressando aqui a importância de nós sermos perseverantes, a importância de nosso coração estar atento à palavra de Deus, porque ele diz assim: é perfeito o meu coração nos teus estatutos, na tua palavra, para que eu não seja envergonhado. Todos nós que temos a palavra de Deus no nosso coração, nas nossas vidas, jamais seremos envergonhados, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é verdade, a palavra do Senhor é divina. Desfaleça minha alma, a sua carne, guardando a salvação, espero na tua palavra. Então, se Deus fala, se Deus ministra, amado, tem muitas coisas grandiosas, tremenda, que Deus ministrou, que o Senhor falou no meu espírito, no meu coração, e que ainda não aconteceram, e dia após dia eu tenho aguardado, eu tenho esperado, e eu sei que aquilo que Deus falou comigo, e aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração, e eu sei que essas verdades vão se cumprir. Eu sei, eu espero, eu creio. Ele diz: meus olhos desfalecem esperando por tua promessa, enquanto eu pergunto, quando me consolará tu? Porque Davi, antes dele assumir o reinado de Israel, ele cerca de 3 anos e meio, Saul e todo o seu exército procurava Davi de um lado para outro, queria matar ele, porque Saul não queria que Davi assumisse o trono de Israel. Ele vivia de um lado nas montanhas, nas matas, nas cavernas, de cidade em cidade. Havia ali uma verdadeira força bélica, um exército tentando destruir a vida dele, para que ele não se tornasse, não sentasse no trono de Israel, porque Deus tinha uma promessa para ele, que quando ele sentasse, restauraria seu povo, um povo que estava ali na miséria, um povo que estava na idolatria, um povo que estava ali distante de Deus. Deus usa a vida para restaurar vida, Deus usa a vida para transformar vida. Uma pessoa justa que se levanta para servir a Deus, o inferno se levanta. O inimigo não quer que aquilo que Deus tem para fazer para nossas vidas aconteça. Por isso que eu e você precisamos ser perseverantes, precisamos ser obedientes, precisamos estarmos em constância na presença de Deus, para que o inimigo não venha roubar as promessas, as provisões, porque tantas pessoas necessitam da igreja do Senhor, que é eu e você. Muitos têm desanimado, muitos têm cansado, muitos têm abandonado o seu ministério, muitos têm parado no tempo. Mas a igreja do Senhor, ela precisa prevalecer. Ele sabia, Deus tinha tantas palavras para ele, mas ainda ele não tinha sentado no trono, ainda ele não estava reinando. Havia perseguições na vida dele. Assim como o diabo se levanta contra a tua vida, muitas vezes contra o teu lar, o teu trabalho, o teu emprego, no teu sonho, contra os teus filhos, e você não entende, é porque Deus tem um propósito, e o inimigo tenta tirar nós do propósito de Deus. E a tendência nossa é procurar satisfazer a nossa carne, nossos 5 sentidos, e não ter essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Olha o que ele diz aqui, né? No Salmo 119, 84. Pois tornei-me como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos, ou seja, das tuas palavras. Ele diz algo bem típico na época. Naquela época não tinha vasilhame como nós temos hoje. Então guardava os vinhos no odre. O odre era pele de animal. Ele diz assim: pois tornei-me como odre na fumaça. Então você pegava o animal, você tirava, conforme o animal, você tirava toda a carcaça dentro e costurava ele, e você precisava pôr ali para defumar. Para quê? Para matar as bactérias, para não deixar que as bactérias, para que as vespas, as moscas estivessem picando aquela pele ali, para não contaminar. Então ele ficava enxugando ali. Davi diz: olha, eu estou como um odre.
na fumaça, mas eu não esqueci da tua palavra, dos teus estatutos. Ele diz, eu não esqueci. Isso, Davi sabia que tudo o que estava acontecendo com ele era uma preparação para que ele pudesse ser usado na mão do Senhor. Na fumaça, como um odre na fumaça, como um vaso. Me tornei-me como um odre na fumaça. Então todas aquelas pessoas no passado era muito comum. Era uma forma de conservar o alimento, não tinha geladeira, não tinha freezer. Então quando você matava um animal, você defumava ele, para que as vespas, os mau cheiro, nada pudesse contaminar. Então muitas vezes, amados, nós queremos fazer a obra de Deus, o trabalho do Senhor, sem purificar o nosso corpo, sem purificar a nossa vida, sem purificar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser. Imagina alguém tomando o vinho de um odre estragado, de um odre podre. Muitas vezes as pessoas querem servir qualquer coisa. Então ele tinha essa convicção de tudo o que estava passando, de tudo que ele estava guardando, era que Deus estava trabalhando, purificando o seu ser, seu coração, para colocar coisas grandes. Muitas vezes, muitos de nós tentam adiantar o processo de Deus e não temos como adiantar. Deus precisa nos preparar para que eu e você possamos receber. Porque depois que purificava, depois que seu odre estava preparado, o que vinha? Eles colocavam vinho ali. Então quando eu e você estamos somos lapitados pelo Espírito Santo, e quando eu e você estamos preparados, aí você recebe aquele vinho, que significa o Espírito Santo, e ali você, por isso que Jesus fala, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Depois que você se prepara em busca, em obediência, reconhecendo Deus como Deus da sua vida, aí o Senhor vai liberando sobre você, você recebe essa unção, essa virtude do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, sem a unção de Deus, nós não podemos fazer nada, queridos, nada vai acontecer. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos. Nós compreendemos, nós entendemos Deus. Porque Jesus sempre respeitou as pessoas. Por isso que Ele atraía as pessoas. Ele atraía todas as classes de pessoas. Porque Jesus respeitava as pessoas. Muitas vezes nós queremos trazer uma glória somente para nós, mas precisamos entender que Deus escolheu, nos chamou para nós sermos bênção na vida das pessoas. Porque se eu não respeitar as pessoas, elas não virão, elas não chegarão. E nós precisamos ser como o odre, que ficou um tempo na fumaça, purificando, para que nenhum mal, nada possa nos atingir, para que nós estejamos preparados. Mas quando eu e você temos esse desejo, temos esse coração aberto para servir o Senhor, então o Senhor vem e nos unge. Porque enquanto nós não respeitar o Senhor, Ele não virá. Enquanto eu não respeitar a Deus, Ele não virá. Porque qualquer lugar do mundo que eu estiver, o Espírito Santo de Deus estará em mim, está em você, porque você é filho de Deus, você é filho de Deus. E aonde quer que você esteja, e essa unção estiver na sua vida, você é um instrumento, você é uma bênção neste lugar. É isso que Deus espera de mim e de você.
Porque Deus, Ele manifesta nas nossas vidas quando Ele começa a sentir confortável na sua vida. Eu e você precisamos deixar que Deus sinta confortável na nossas vidas, sinta-se confortável no nosso coração. Então Ele vai se manifestar através da minha vida, através da sua vida, porque nós estamos entendendo quem é Deus, nós estamos entendendo a palavra de Deus, nós estamos entendendo os princípios de Deus, porque nós entendemos os estatutos de Deus, e eu aplico esse estatuto na minha vida. Isso vai fazer toda a diferença onde quer que nós estejamos. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta noite. Por isso, quando eu consigo algo da parte de Deus, eu já não tenho mais prazer de estar envolvido nas coisas deste mundo. Todo homem, toda mulher de Deus que realmente se entregou, renuncia a si mesmo, ela já não tem mais prazer, ela tem prazer de estar na casa do Deus Todo-Poderoso, louvando, exaltando, prestando culto, reverenciando, sabendo que este mundo aqui é apenas um prelúdio para que um dia nós possamos estar na glória eterna com o nosso Deus para todo sempre. É isso que Deus espera de mim e de você. Muitas vezes, Deus precisa nos tirar da área de conforto, para que nós possamos, para que Ele possa se manifestar nas nossas vidas. Muitas vezes, porque todos nós, por si mesmos, nós somos meio folgados. E Deus, muitas vezes, Ele começa a nos tirar da área de conforto, para que Ele possa proporcionar a sua vontade. Por quê? Porque Deus quer um lugar no nosso coração. Deus quer um lugar no nosso coração. Amado, todos nós que estamos neste mundo, esse é um culto de curas e milagre. Mas como que Deus opera curas e milagre? Através do conhecimento. Através de saber quem eu sou no corpo de Cristo, através de saber o que Deus quer fazer através da minha vida, através do saber do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Queridos, todos nós, quando nascemos e quando partimos, nós vamos passar pela mão de duas pessoas. Quando hoje não é tão comum, quando uma pessoa nascia no passado, a primeira, para nascer, ela tinha que passar pela mão da parteira. Era o nascimento. Quando a pessoa morre, ela vai ter que passar pela mão do coveiro. A não ser que nós vamos subir voando. Eu creio nisso aí. Amém? Nós vamos voar logo, logo. Nós vamos voar, em nome de Jesus. Mas se não, as pessoas, elas passam pela mão da parteira quando nasce. E quando ela morre, ela tem que passar pela mão do coveiro. Deus quer fazer de nós instrumento de bênção, para que todos aqueles que passam pelas nossas mãos tenham a vida eterna para todo sempre. Que sejam transformados, sejam libertos, sejam curados, sejam pessoas que têm uma vida vitoriosa, vidas transformadas, porque Deus não reforma a vida, Deus transforma a vida. Quando eu e você deixamos Deus ser Deus das nossas vidas, porque nós temos palavra de Deus para conosco. Jesus veio para transformar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos dar a vida eterna, Jesus veio para liberar do seu Espírito, para que eu e você continuamos a missão que Ele tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 10, 38. Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem ungiu? Deus. Eu e você somos ungidos do Senhor. Por quê? Porque Jesus fala em Atos dos Apóstolos 1 e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne. Agora basta você querer ou não querer Jesus. Se você recebe Jesus como Salvador,
Se você recebe Jesus, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e recebe Ele como Salvador, você recebe o Espírito, o penhor do Espírito de Deus, você recebe o selo do Espírito, então o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E a partir desse momento, eu e você precisamos desenvolver a nossa fé através do conhecimento, através da revelação, através da obediência, através do meu compromisso. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. Eu e você também, nós recebemos o poder de Deus. Jesus, o qual andou por toda parte, aonde quer que você for, fazendo bem, curando a todos oprimidos, porque Deus era com Ele. Quantas pessoas oprimidas estão hoje em dia no mundo? Quantas pessoas oprimida, cansada, abatida, desiludida, doente? Ele andou por todo lugar curando as pessoas. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O inimigo é essa função do nosso adversário: matar, roubar, destruir. A palavra do Senhor nos ensina, amado, que toda doença, toda enfermidade vem das trevas, não vem de Deus. Por isso uma pessoa doente, uma pessoa enferma é ilegal. Você não deve aceitar a doença. Por isso a Bíblia diz: resisti ao mal e ele fugirá de vós. Tudo essas pandemias, todas essas doenças, tudo aquilo, existe uma força maligna, demoníaca, que age por trás de todas essas coisas. E através da igreja do Senhor, que é eu e você, é que todo esse mal, todas essas pandemias, toda essa obra das trevas tem que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Por isso que o inimigo se levanta para tentar abafar a igreja, para tentar confrontar a igreja, para tentar roubar de nós essas promessas. Ele quer que você esteja preocupado, envolvido com as coisas deste mundo, mas não com o propósito nas coisas do reino de Deus. E Deus tem uma missão para nós. E as palavras de Jesus, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, Ele tem que habitar dentro de mim e de você. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que o diabo quer injetar nesse corpo droga, álcool, fumo, tabaco, tudo tipo que não, prostituição, lascívia, tudo que não presta, adultério. O diabo quer contaminar o nosso corpo. Porque você imagina você entrar dentro de um recipiente toda com mau odor, mau cheiro. Imagina um banheiro tudo sujo, tudo mau cheiro, você não se sente bem, você não consegue ficar lá. É exatamente isso que o diabo quer fazer conosco, quer nos contaminar, porque ele sabe, se tiver contaminado com droga, com tudo aquilo que não presta, o Espírito Santo não pode habitar ali. E Deus tem falado conosco. Por isso que tem um pessoal que vai passar mesmo pela olaria de Deus, para que o Senhor possa nos purificar. Mas quando nós passamos por esse processo de obediência, de paciência, de perseverança, a Bíblia diz que quando o Senhor falar, nós sabemos que é Deus. E quando você falar, Deus vai responder você. Ele nos leva numa intimidade maior com Ele. Jesus fala em Lucas 10:19: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Como que eu desfruto dessa autoridade? Primeiramente, eu preciso ter Jesus comigo. Segundo, eu preciso ter o Espírito de Deus comigo. Eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração, a palavra de Deus na minha boca. Ele nos deu essa autoridade para que você possa pisar sobre Satanás e seus demônios.
toda força contrária. Por isso eu e você como igreja, nós temos que saber qual é a nossa posição no reino de Deus. Amado, o que tem me preocupado na nossa região aqui, o número de acidente, de ônibus, de acidente de dia de carro, veículos, morte na nossa região. Isso não é normal. Existe um espírito por trás de tudo isso para causar todo esse tipo de mal. Mas quantas pessoas estão orando por isso? Quantas pessoas estão preocupadas com isso? Quantas pessoas se colocam nas brechas e começam a repreender essas obras das trevas? São poucos, porque eles não têm o discernimento do mundo espiritual, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Poucos sabem que a igreja do Senhor é a autoridade, o poder no espiritual é delegado sobre a igreja, que é eu e você. Que aquilo que eu e você declaramos, aquilo que eu e você oramos, aquilo que eu e você determinamos, isso vai fazer toda a diferença no mundo espiritual. Mas as pessoas só estão procurando recurso quando o calo dela aperta. Ela não se preocupa, sabendo que o Senhor nos fez rei e sacerdote para governar este mundo. Nós, como a igreja do Senhor, nós temos esse poder para salvar vidas, porque Deus salva a vida através de vida, através do seu testemunho, através do seu caráter em Cristo, para curar as pessoas. Nós sabemos que Deus, Ele levanta, Ele criou a ciência, Ele usa os cientistas. A palavra do Senhor diz que chega um momento que o homem vai admirar daquilo que ele inventou. Os cientistas vão ficar pasmos das suas invenções, como nós temos visto hoje, tanta tecnologia. E daí você pergunta, mas é que eles são muito inteligentes? Não, é o Espírito de Deus que dá sabedoria, direção para que esses homens possam criar, fazer as coisas. Mas no outro lado, existe uma força contrária demoníaca, que usa o coração do homem para causar todo tipo de flagelo, destruição de vida, de família, de homens e mulheres em massa. É uma guerra entre o bem e o mal. E por isso nós, como povo de Deus, nós não podemos se calar. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Amado, não tem como nós viver uma vida sem ler a Bíblia. Não tem como nós viver uma vida sem oração. Não tem como nós viver uma vida se nós não tomar a posição que nós temos que ter em Cristo Jesus. Reconhecendo que o poder de Deus está sobre você. Reconhecendo que nós temos a habilidade do Espírito Santo. Reconhecendo que nós temos a autoridade de Jesus delegada sobre as nossas vidas. Reconhecemos que nós temos a justiça de Deus, que o Senhor fez uma obra completa, que não existe nenhuma condenação contra a tua vida, que o Senhor nos fez justo, santo, puro, fiel, honesto para seu reino. Porque Jesus pagou todo o preço, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, doença, enfermidade, tudo aquilo que não presta, Jesus colocou sobre seu Filho e cravou ele na cruz, e Jesus tomou sobre ele toda a doença, toda a enfermidade, todas as nossas maldições, para que eu e você tomamos posição de sermos livres como filho de Deus, para triunfar, para reinar, para fazer a diferença. Por isso, quando eu não conheço, quando eu não sei, eu acho que Deus está permitindo que eu sofra, que eu tenha doença, que eu tenha enfermidade, para que eu possa me purificar. Não! Quem nos purifica é o Espírito Santo de Deus. Essa purificação é quando nós vamos renunciando à carne, o nosso ego, a nossa razão, e deixamos Deus ser Deus das nossas vidas, quando nós deixamos o Espírito Santo reinar nas nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer essa vontade do Senhor. O plano de Deus é levar a humanidade a ter a vida eterna.
Nós somos a igreja de Jesus. Por isso, meu amado, minha amada, Deus está falando conosco nessa noite aqui. Está chegando a hora, está chegando o tempo. Promessas estão para cumprir nas nossas vidas, de uma forma tão poderosa, tão impactante, que você vai ver daqui uns poucos dias, o que Deus começa a fazer nas nossas vidas. O Senhor tem forjado isso dentro de nós, forçado, nós temos tido esse entendimento. E quando eu e você entendemos que nós somos, entendemos do poder de Deus, entendemos da palavra de Deus, a missão que Ele tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas, não tem para ninguém. Deus tem ministrado muito no meu coração. E vocês vão ficar pasmos diante de tantas coisas que já foi liberado no espiritual, que se manifestará no natural, através da vida de vocês. E eu profetizo, eu declaro que vocês estenderão as mãos, e vocês vão ver as pessoas libertas, vocês colocarão as mãos, você abrir os seus lábios, e você vai ver a transformação que Deus fará através das suas vidas, onde que vocês estiverem, um abraço, um toque, um sorriso, Deus manifestará poderosamente na vida de cada um de nós, de como nós nunca imaginamos antes, porque essas são promessas de Deus para nossas vidas, onde que muitos não acreditam, muitos já não concordam, muitos já não crê mais, mas Deus tem falado, Deus tem revelado a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito, e portanto, meu irmão, minha irmã, tudo o que você precisa, deixe o Espírito de Deus conduzir a tua vida. Por mais que o inimigo tenha se levantado, as trevas tenham se levantado para tentar roubar de você aquilo que Deus já te deu, mas ele não vai conseguir, porque maior o que está em nós, maior que está em você, maior que está nas nossas vidas, nem se compara com aquilo que está no mundo lá fora, porque nós somos esse povo, nós somos esses vasos preciosos para o reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado na minha vida, através da sua vida. Por isso eu profetizo, você é uma bênção, você é um sucesso, você é mais que vencedor. Deus está na frente dessa batalha, essa guerra é do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Deus está triunfando em todas as áreas. O Senhor enviou seus anjos, eles estão acampados, eles estão posicionados, aguardando o momento, a hora de grandes coisas. Um grande avivamento está para acontecer nessa cidade, nessa nação, nesse país, e o nome dele está sendo glorificado. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Nós somos a igreja de Cristo. Sempre Jesus. Jesus para